Olá, tudo certo? Eu sou o professor Deto e vamos conversar nosso projeto Atualidades. Você que está se preparando para os vestibulares e para o Enem, você que está estudando para os concursos públicos, sejam municipais, estaduais ou federais, você está no canal certo. Venha comigo que eu vou te passar dicas preciosas sobre atualidades, sem deixar de analisar as questões históricas e geopolíticas. Agora, aproveita e se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Pronto? Bora lá! Selecionamos alguns temas que marcaram o contexto mundial em 2020 e 2021. Claro que a pandemia do coronavírus é um fato extremamente relevante. Por conta disso, produzimos um material adicional e exclusivo sobre esse tema. Vamos falar agora o que aconteceu no mundo, começando pela França. A cidade de Nice foi o cenário de um atentado que deixou 3 vítimas fatais. Entre os mortos estava uma brasileira. O homem considerado suspeito gritou "Allah Akbar", Deus é grande, várias vezes antes de ser baleado e preso. O presidente francês Emmanuel Macron classificou o ataque como terrorista. Não é a primeira vez que o fundamentalismo religioso mostrou a sua face na França. Em outubro de 2020, o professor Samuel Paty foi estrangulado por mostrar uma charge do profeta Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão. Um dos mais emblemáticos casos foi o ataque à redação do jornal Charlie Hebdo em 2015. Na ocasião, 3 homens armados invadiram a redação e mataram 13 pessoas que estavam trabalhando. Atualmente, os muçulmanos representam menos de 10% da população francesa, mas o islamismo é a religião que mais cresce no país. Novembro de 2020 foi marcado pela eleição presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump, do Partido Republicano, teve a sua reeleição frustrada pelo democrata Joe Biden. Mas, independente do resultado, eu quero chamar a atenção pelo modelo eleitoral americano. Embora o país adote um modelo presidencialista igual ao Brasil, as regras eleitorais são bastante diferentes do modelo brasileiro. O eleitor tem 3 opções de voto: pelo correio, antecipadamente nas sessões eleitorais e no próprio dia da eleição. No sistema de colégio eleitoral, cada estado vale pontos equivalente ao número de parlamentares no Congresso. O candidato que tiver mais votos populares em cada estado leva o número total de representantes. Para se eleger presidente, é preciso somar 270 delegados em um total de 538. Com base nos resultados da votação de novembro, Biden obteve 306 votos no colégio eleitoral, contra 232 do republicano Donald Trump. Derrotado nas urnas, Trump não aceitou a vitória do seu adversário e inflamou seus simpatizantes sobre a alegação de fraude eleitoral. Um grupo de militantes alinhados às ideias do republicano invadiu o Congresso. Um dos manifestantes ocupou a cadeira no Senado e passou a gritar que Trump venceu as eleições. A Guarda Nacional de Washington foi chamada para conter a invasão, o que resultou na morte de 4 pessoas. O Papa Francisco visitou o Iraque em março de 2021. A presença do pontífice no país é um marco diplomático entre a Santa Sé e as lideranças iraquianas. Antes da invasão dos Estados Unidos em 2003, havia 1,5 milhão de cristãos no país. Desde então, cerca de 80% deles fugiram do Iraque. Um dos piores atentados contra os cristãos aconteceu em 2014 na Igreja Católica de Bagdá. 58 pessoas foram mortas e 80 ficaram feridas. O encontro representa um avanço nas relações entre o Vaticano e os países de maioria islâmica. O navio Ever Given ficou encalhado no canal de Suez, bloqueando a passagem entre os mares Mediterrâneo e Vermelho por uma semana. Por dia, cerca de 50 navios usam o canal, o que representa cerca de 12% do comércio marítimo mundial. Acesse o vídeo aqui acima e saiba mais sobre a história do canal de Suez. Raul Castro renunciou ao comando do Partido Comunista Cubano. Em 2008, Raul assumiu o comando do país,
quando seu irmão Fidel Castro renunciou depois de 49 anos no poder. Em 2018, Raul se afastou do comando de Cuba, dando espaço a Miguel Díaz-Canel e se tornou o primeiro secretário do Partido Comunista. Gradualmente, Cuba vem promovendo algumas mudanças econômicas. O atual presidente viabilizou maior investimento estrangeiro e liberou a circulação dos dólares para 2021. Cerca de 13% dos cubanos estão trabalhando na iniciativa privada. Policial é condenado pela morte de George Floyd. Um juiz do estado norte-americano de Minnesota condenou o ex-policial Derek Chauvin a 22 anos e meio de prisão pelo assassinato de George Floyd durante uma prisão em maio de 2020 em uma calçada de Minneapolis. A morte de Floyd provocou grande revolta pelo seu contexto que envolve as lutas contra o racismo. Em 2014, Eric Garner foi estrangulado e antes de morrer repetiu por 11 vezes: "Não consigo respirar". O fato é que a segregação racial constitui uma das heranças racistas que se refletem em diversos setores da sociedade americana. Chineses no espaço. Em junho, a nave espacial tripulada Shenzhou 12 atracou no módulo da Estação Espacial Chinesa em Tianhe. Construir a sua própria estação espacial foi a forma que a China encontrou para conduzir expedições para além da Terra, pois a China não tem acesso à Estação Espacial Internacional que abriga astronautas dos Estados Unidos e da Europa. Instabilidade geológica e política. Se não bastasse os terremotos do Haiti, o país colonizado pelos franceses convive com ditaduras, crises humanitárias e assassinatos. Os últimos anos foram marcados por grandes problemas políticos. Em 2015, Jovenel Moïse venceu a eleição presidencial, mas os seus adversários não aceitaram o resultado das urnas, alegando que houve fraude. Em 2018, o Haiti mergulhou em uma onda de protestos, levando ao fechamento de escolas, confrontos diários e dezenas de pessoas mortas. A grande instabilidade política culminou com uma onda de violência, exigindo a renúncia de Jovenel Moïse. Em julho de 2021, sua residência foi invadida e Moisés assassinado. Afeganistão, a terra dos Pachuns. Em quase 2 séculos de história moderna, o Afeganistão já foi ocupado por 3 grandes potências mundiais, pelo Império Britânico, pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Nas últimas décadas, as palavras Talibã e Al-Qaeda tornaram-se referência do Afeganistão. O Talibã ocupou o vazio deixado pela saída dos soviéticos no final do século XX, colocando em prática um projeto de poder alicerçado no fundamentalismo religioso. A Al-Qaeda tornou-se conhecida mundialmente por conta do atentado ao World Trade Center em 11 de setembro. Em agosto de 2021, o Talibã retornou ao poder, depois de serem expulsos pelos americanos. A capital Cabul não ofereceu resistência à incursão talibã e o presidente Ashraf Ghani fugiu do país. A retomada do poder pelo Talibã coloca as mulheres em situação de vulnerabilidade, pois o fundamentalismo religioso impõe severas restrições às mulheres afegãs. Outubro foi marcado por um golpe no Sudão. Militares deram um golpe no Sudão e prenderam o primeiro-ministro interino, Abdallah Hamdok, e outras autoridades. Milhares de pessoas saíram às ruas da capital Khartoum e a vizinha Omdurman para protestar contra o golpe militar. O Sudão é o 3º maior país africano e um dos que apresenta os piores índices de desenvolvimento humano. O mês de outubro foi de luto para os sul-africanos. Frederic Leclerc faleceu aos 85 anos de idade. Ele teve papel importantíssimo no processo que encerrou a política do apartheid na África do Sul. Nelson Mandela, eleito o primeiro presidente negro do país, recebeu a faixa presidencial das suas mãos no processo de transição entre os presidentes. Em 1993, Mandela e de Klerk receberam o Prêmio Nobel da Paz. Espero que esses conteúdos possam lhe ajudar nos vestibulares, no Enem e principalmente nos concursos públicos. Assista outros vídeos do nosso canal e não deixe de se inscrever, assinar o sininho das notificações e compartilhar os nossos conteúdos.
Um grande abraço e até o nosso próximo assunto. Tchau! Gostaram da nossa videoaula? O canal do Geornal do Professor Deto oferece um grande repertório geográfico. Nós também estamos nas redes sociais, Twitter, YouTube, Instagram e Facebook. Visite também o nosso site www.geornal.com.br. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!